Boa Fala, Marcão. tarde. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá bom. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo. Como é que tá a Tá família? bom. Bem, graças a Deus. As crianças? Tudo bem. A Ju? Graças a Deus. Tá na luta dela com as crianças, né? Como ela é professora, a vida dela não tá muito fácil, não. Imagino, imagino. Mas tá, graças a Deus, tá, todos estamos bem, né? O importante é a saúde. Exatamente. A saúde, agora eu costumo dizer que estamos chegando numa fase que às vezes a gente pensa, estamos bem de saúde do corpo físico, mas devemos agregar a essa resposta também a saúde espiritual nossa, né? Quanto mais a gente tiver confiança e serenidade, a gente consegue caminhar com o corpo físico melhor. Com certeza, né? Na verdade, o momento é para isso, né? O momento é para a gente rever conceitos, né? Rever valores, né? Sim, E ver o que realmente importa, né? Porque nós estamos na Terra, né? Nós não pertencemos à Terra, nós estamos na Terra como uma experiência, né? Então, a nossa verdadeira pátria não é na Terra, né? É no sim. plano espiritual. Então, nós estamos aqui na escola, né? Vamos Fazendo tentar aprender o estágio, máximo possível. Estágio, todos vamos tentar estagiários. aprender o máximo possível. Verdade. Marcão, eu vou abrir fazendo os recadinhos da nossa casa lá, falando da nossa entrega da sexta. Aí a gente volta e já faz uma prece e a gente começa a falar do tema de hoje, pode ser? Com certeza. Então tá bom. Então, a primeira coisa, a gente, em nome da esperança, a gente vem agradecer mais uma vez todas as pessoas que nos ajudaram e que vêm nos ajudando referente à doação de alimentos. Esse mês nós conseguimos, se não me engano a memória, se me falta a memória, foram 108 cestas. Tudo que nós tínhamos lá foi entregue. Chegou 11 pessoas que ficaram sem nada dessa vez, né? Então a gente conversou com elas, explicou a nossa situação, mas dentro de um contexto, tirando essas 11 famílias que foram lá nos buscar pela primeira vez, a gente explicou como é que funciona a nossa arrecadação, como é que a gente faz a contagem das cestas, né? E esperamos que para o próximo mês a gente consiga atender a todos. Eu quero agradecer aquela campanha que nós fizemos aí, um vídeo que o Esperança divulgou, eu solicitando a doação das caixinhas de bombom. A Márcia já agradeceu, temos aí só motivos de felicidade. A nossa campanha inicial, que era a intenção de arrecadar 150 caixas, nós acabamos arrecadando 260 caixas. E nós agradecemos imensamente. Essas 11 famílias que não pegaram as cestas de alimentos, mas saíram lá com a caixinha de bombom para levar para os seus filhos. Então, de certa maneira, a gente fica feliz por atender a todos que foram lá. Ficamos um pouco tristes com essas 11 que a gente não conseguiu atender, mas a gente continua pedindo a todos vocês que nos ajudem, que continuem nos ajudando. Aquele que precisar saber como funciona isso, entre em contato conosco através das mídias sociais aí que a Nossa Esperança tem, ou também através dos telefones que vão estar lá. Então a gente agradece Deus de já. Lembrando que a nossa campanha continua para o próximo mês. Lembrando que toda doação é bem-vinda. Ah, Hernani, mas eu só tenho 1 litro de óleo. Não interessa. Eu só tenho um pacote de sal. Não interessa. Qualquer alimento, qualquer coisa que você nos trouxer, acaba sendo útil para a gente. A nossa dispensinha lá, o Marco sabe como é que é, não ficou nada. Ficou zerado. Tudo. Aquela cesta que a gente não consegue completar, a gente faz uma cesta de emergência. Pode ir faltando o macarrão, pode ir faltando o feijão, mas vai alguma coisa para a pessoa levar para casa. Então, Deus de já, muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelas doações dos bombons. Como eu disse, cada família levou 2 caixinhas de bombom. A nossa meta era 150, nós arrecadamos quase o dobro disso. E é tão interessante que ainda tem caixa chegando aqui em casa. As pessoas estão mandando. Então, provavelmente no Natal aí a gente vai fazer uma outra campanha para poder distribuir junto esses bombons também. Então a gente agradece. Lembrando que as mídias sociais de Esperança estão aí, @esperancacotia, YouTube, Facebook, Instagram. Entre lá, tem as palestras, que todas as palestras que estão colocadas aqui são direcionadas para esses canais. E também lembrando que nós temos um telefone de atendimento fraterno.
Se você está precisando conversar um pouco, se você conhece alguém que esteja precisando, entre em contato conosco. O telefone é 96598-1897. Repetindo, 96598-1987. É só mandar uma mensagem lá que algum dos colaboradores da Esperança vai dar retorno para você. Tá bom? Obrigado de novo por todos vocês que estão nessa corrente. Por incrível que pareça, nós estamos nos unindo cada vez mais, é essa a sensação que eu tenho. E se hoje eu posso dizer alguma coisa, em nome de todos os colaboradores do Esperança, os nossos corações estão repletos de gratidão por todos vocês que nos ajudaram. Porque é satisfatório ver a alegria das pessoas que saem de lá com alguma coisa sendo atendida, na esperança que eles foram na nossa casa. Então, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo. Que Deus, o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho, possa sempre iluminar o coração de vocês e que possa intuir nessa nova campanha que se abre todo mês. Então, nós abrimos mais uma campanha agora de alimentos, então a gente agradece a Deus de já. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Marcão, você quer fazer a prece inicial, prece final? Como você quer fazer? Eu acredito que eu prefiro fazer a prece inicial, aí a gente dá sequência e você faz a final. Tá bom, fica à vontade, Marcão. Vamos Então, lá? possamos nesse momento irmos nos aquietando, vamos assim elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai maior Deus, ao nosso irmão Jesus, aos amigos do plano espiritual, pedindo a eles que nos auxiliem, que nos amparem no tarde de hoje, e que esta reunião possa sair da melhor maneira possível, nos esclarecendo, nos auxiliando, nos confortando. Que assim seja. Graças a Deus. Marcão, o tema proposto hoje é nossa relação com Deus, né? Como é que isso está? Mesmo, Como é que isso vem como é que isso está hoje, né? Acho que cada um tem um tipo de relação e de sentimento com isso. Mas, para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu gostaria de tomar um ponto de partida que eu vivo, que eu vivi muito isso, eu acho que muitas pessoas viveram isso, né? Antes, quando eu era pequeno e eu não conhecia a doutrina espírita, meu segmento era a igreja católica, eu tinha uma imagem, eu sempre falo isso também nos atendimentos fraternos que eu falava, eu tinha uma imagem que Deus estava sentado num trono, barbudo, com a roupa branca, com o seu cajado, na altura, e de lá ele apontava o dedo e falava, castiga aquele que fez a coisa errada. Então, era essa a minha imagem. E eu confesso que isso, no meu subconsciente, me tornou uma relação com ele meio que de medo na minha época. Medo. Eu ficava meio que receoso. Até mesmo porque, qual de nós que é mais velho, nossa idade, Marcão, não escutou assim, dos parentes, das mamães ou dos papais, olha, não faça isso porque Deus castiga. Não é verdade? Então, para o nosso era comum. a gente iniciar o nosso pontapé nessa nossa conversa, você acha que isso dificultou hoje, nós já, depois de conhecer a doutrina espírita, temos uma relação mais direta com Deus, no sentido mais próximo de nós? Você acha que isso dificultou ou não? Eu acredito que sim, com certeza dificultou, né? Mas, assim, se a gente for ver as pessoas que vieram bem antes, né? Se você for ver, por exemplo, Moisés, né? A lei de Moisés, na verdade, ela é uma lei olho por olho, dente por dente. Então, o que aconteceu? Os conceitos antigos eram esse, de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, né? E você voltando, você vai ver que o próprio Jesus, eles não esperavam um Jesus que viesse trazer a paz, né? Um Jesus calmo, tranquilo, equilibrado. Não, eles esperavam um Jesus, na verdade, que viesse com toda a sua Guerreiro. prepotência, né? Guerreiro. Um Jesus guerreiro que dominasse, né, todos naquela época, né? Então você vê que desde os primórdios você vê que existe essa imagem de Deus, né? Um Deus punitivo, um Deus vingativo, né? Jesus que veio modificando todo esse processo, Jesus que veio trazendo um Deus bondoso, né? Jesus que traz, na verdade, uma lei de amor. Então Jesus, na verdade, modifica, né? A gente vê, tinham os 10 mandamentos, Jesus faz uma resumida e coloca lá amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja,
quem é Deus, quem é o próximo. Né? Então, assim, se eu amo meu próximo, eu tô caminhando para ter um relacionamento com Deus, um relacionamento bom com Deus. Essa relação da qual hoje nós vamos aqui tentar aprender um pouquinho mais juntos, né? Essa relação ela tem que ser uma relação tranquila. O difícil é nós entendermos que para Deus tudo é simples, né? Para nós tudo é complicado. Né? Você entender o outro, para nós ainda a gente tem muita dificuldade de entender o outro com as suas deficiências, com as suas limitações. Então, aí é o pontapé inicial das nossas dificuldades, porque a gente não consegue entender o outro como ele é. Né? Nós queremos moldar as pessoas da maneira do nosso jeito, e não é isso que vai acontecer, nós não vamos conseguir moldar ninguém. A única pessoa que você vai conseguir mudar, você olha para ela todos os dias no espelho, que é você. Né? Então você não vai conseguir. Então essa relação com Deus, né, nós temos que desmistificar tudo isso e simplificar. Né? Mas simplificar como? Colocando em nossa existência. Né? Então eu tenho que aprender a ser mais humilde, eu tenho que ser mais amoroso, mais alegre, né? Mas é o que eu falo, a gente tem que introjetar tudo isso, mas dentro do nosso lar, porque dentro do nosso lar, geralmente, nós somos carrascos. Lá na rua, nós somos o bonzinho. Né? Então, lá na rua, eu consigo me representar bem, eu consigo colocar minha máscara social, mas dentro do meu lar, não. Mas é dentro do meu lar que eu tenho que se tornar uma pessoa melhor. Então, essa relação com Deus é a minha relação com o semelhante. Então, ou seja, eu tenho que aprender a ser melhor com o meu semelhante. E, consequentemente, eu vou conseguir ser melhor, né? Eu vou conseguir ter uma relação mais tranquila com Deus. Né? E nós temos ainda uma relação que nós temos que tomar muito cuidado, que é a relação de barganha. Né? A gente leva uma cesta básica lá muitas vezes em determinado local e olha para cima e fala, ó Deus, marca aí, tá? Anota aí, porque amanhã pode ter tudo. Põe no meu caderninho. Né? E essa relação a gente também tem que deixar de ficar pensando dessa maneira, porque Deus é amor. Se é amor, na verdade, nós temos que fazer a nossa parte, até porque, assim, aquela pessoa que está precisando hoje, o que ela é mesmo? Nossa, ele é o nosso irmão. Nosso irmão. Se ele é meu irmão, ou seja, o que Deus espera de mim? Ele espera que eu realmente acolha esse irmão e que eu auxilie ele. E será que ele vai ficar contente com todo esse processo? Com certeza. Ou seja, essa energia que eu vou criar é uma energia benéfica para mim e para a pessoa que está recebendo. Mas voltando lá atrás, é a humildade que a gente tem que aprender a exercitar. Né? A gente tem que aprender que Deus, na verdade, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Só que assim, eu tenho que fazer minha parte. Muitas vezes a gente fica esperando que Deus resolva os nossos problemas. Então ele quer que tudo aconteça, então quer que tudo Deus tem que resolver para mim. Não é por aí. Pelo contrário. Tudo ele está vendo? Tá, porque ele está ciente de tudo. Ele é onipotente? Ele pode tudo? Pode. Ele é onisciente? Ele está sabendo de tudo? Ele está sabendo de tudo. Mas espera aí, na Terra, quem tem que fazer as coisas somos nós. Né? Somos nós que temos que lutar contra as dificuldades, temos que aprender com os problemas, e assim por diante. Não dá para a gente colocar na conta de Deus, né? Tem até um ditado que diz, né? A pessoa faz um favor para outra e fala, Deus lhe pague, né? Imagine se Deus fosse pagar todas as contas que nós fazemos, né? Então, né, nós temos que fazer a nossa parte, né? Não dá para ficar esperando de Deus, né? E Deus proporciona a cada um de nós as oportunidades de crescimento, né? Nós temos que sair da nossa mesmice, né? E eu costumo dizer que muitas vezes a gente entra numa situação do CDM, não sei se você já ouviu falando. CDM, coitadinho de mim, né? Então muitas vezes eu entro nessa sintonia que acho que todo mundo tem que olhar para mim com olhares de coitado, e não é assim. Né? Ontem eu estava vendo alguma coisa do Jerônimo Mendonça, para aquelas pessoas que gostam da doutrina, depois pesquisem do Jerônimo, né? E o próprio Jerônimo estava passando por uma situação difícil e achava que ia desencarnar e pediram para levar o Jerônimo até o Chico. Ah, não, vamos levar porque ele está desencarnando.
e ele estava num processo de sangramento muito grande. E chegaram lá e levaram, demorou bastante tempo, porque o Chico estava fazendo um trabalho social que ele sempre fazia. Aí o Chico chegou. Quando o Chico chegou, olhou para ele e falou que ele estava vermelho, parecendo uma rosa, né? E aí começou a conversar com ele e falou para todo mundo: vamos dar um beijo no Jerônimo, cada um de vocês. Aí foram todo mundo dando um beijo. Aí ele olhou para o Jerônimo e falou para ele, falou: Jerônimo, você se colocou numa condição de coitado. E essa condição agravou a sua dor. Ou pare com essa situação que você se colocou e De comece a vítima. lutar de vítima e comece a sorrir mais, comece a agradecer mais, comece a se tornar um ser humano melhor, que você vai ver que tudo isso vai passar. Bom, ele estava desencarnando, ele viveu 30 anos a mais. Né? E eu peguei essa história para nós hoje, por quê? Porque muitas vezes a gente se coloca nessa condição de vítima, porque nada dá certo comigo, porque minha vida não dá certo, porque o meu relacionamento não dá certo, porque tudo, né, comigo acontece, e assim por diante. E não é assim que nós temos que reagir. Pelo contrário, a gente tem que levantar a cabeça e tentar aprender com toda a situação. Eu sempre falo que todo sofrimento tem que ser igual ao conhecimento. Se ele não for igual ao conhecimento, por que você passou por aquele sofrimento? O que qual a lição que deixou esse sofrimento? Ele fez você se tornar um ser humano melhor? Não. Então não ajudou em nada você. Né? Então a gente tem que aprender a entender Deus, né, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, mas tem coisas que não é Deus que tem que fazer, somos nós que temos que ir à luta, somos nós que temos que vencer as nossas deficiências internas. Né? Sou eu que tenho que começar a aprender a amar mais, respeitar mais as pessoas, ser mais humilde. E é o que voltando no que eu falei, a gente tem que começar isso dentro dos nossos lares. Sim, não tem dúvida. Também acho que é a ferramenta que nós temos para poder trabalhar. Você falou um negócio interessante, porque quando você começou a falar, você falou do Antigo Testamento, que era aquele Deus punitivo e vingativo. E depois Jesus vem e nos apresenta um Deus de amor, né? Que pai, que ele chamava ele de papa, né? Traduzindo do hebraico lá e do aramaico, Jesus tinha hora que chamava Deus de papa, de papai, um gesto carinhoso, né? E Jesus nos mostra esse Deus de amor. E você falou da questão da relação íntima das nossas famílias, né? E também você comentou, fazendo a síntese do que você falou agora, das questões das dores, sofrimentos que nós passamos. E muitas das vezes nós questionamos por que Deus fez isso comigo. Né? E aí você falou que um dos atributos de Deus é a inteligência suprema e o amor incondicional a todos nós. Então, o que nós temos que começar é mudar o jeito de ver Deus no sentido de distância de nós e entender que Ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Pelos ensinamentos do Cristo, pelos exemplos do Cristo, Ele nos mostra que Deus está muito mais próximo. E aí aquilo que você falou, às vezes está na nossa família. Aqueles irmãos, a esposa, os pais que estão conosco, que têm algumas divergências a serem acertadas e que Deus espera que nós possamos fazer aquilo que é o mais correto. E para saber o que é mais correto, é apenas fazer uma pergunta para nós mesmos. Se eu fizesse isso com alguém, ou alguém fizesse comigo, como eu me sentiria? Né? E trazendo essa questão da relação com Deus, Marcos, a gente tem que entender que Deus não é um sistema de banco. Ah, isso não pode. Não, isso não pode. Não. Deus é a inteligência suprema. Ele pode mudar tudo a qualquer momento. Porque Ele sabe e Ele enxerga nós avante. Ele sabe do que do que você vai ser, Marcão, ou de qualquer um dos seus filhos vai chegar a ser daqui 2, 3, 4 encarnações. A visão de Deus ela é ampliada a encarnações avante, as possibilidades que nós teremos. E Ele nos conhece profundamente. Ele sabe de tudo. Até mesmo você falou, não tem barganha com Deus. Não tem mesmo. Até mesmo porque Ele nos olha e vê no fundo do nosso coração a nossa intenção. Mas a relação com Deus, Marcão, e aí eu vou voltar para você uma pergunta, né? Essa relação com Deus, ela vem muito mais à tona para qualquer um, eu acredito,
e se alguém discordar, por favor, coloque o texto aí, a mensagem, é quando nós estamos passando por uma dificuldade profunda. Porque aí sim a gente para na dor para refletir e conversar um pouquinho com Deus ou com Jesus. Você não acha que a dor nos ensina a buscar essa relação mais próxima, a estar num deserto, como Paulo fez, Jesus fez, e essa conversa ser íntima entre nós e Deus? Com certeza. Na verdade, eu costumo dizer muitas vezes que é a maneira que nós retornamos a Deus, né? Porque quando a nossa vida ela está bem tranquila, quando a conta bancária está tranquila, quando os nossos filhos estão saudáveis, quando tudo corre bem, né? Você até esquece que Deus existe, né? Só que o que acontece? Acontece alguma coisa na sua vida, né? Uma dificuldade financeira, um filho doente, aí você retorna a Deus novamente. Eu faço até uma comparação. Paulo, né, na estrada de Damasco, estava com seu cavalo. Quando ele vê Jesus, que Jesus ainda para, né, olha para ele, né, e pergunta: Paulo, por que tu me persegues, né? O que aconteceu com o Paulo? Paulo fica cego e cai do cavalo. Mas Paulo ficou cego, caiu do cavalo, mas daí para frente você vê que até ali ele era Saulo, né? Dali ele se tornou Paulo. Mas aí você vê um Paulo, mas você vê um Paulo que modificou toda a sua existência. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente cai do cavalo uma vez, duas vezes, três vezes, muitas vezes mais de 10 vezes, e não mudamos a nossa conduta, não mudamos a nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, né? Muitas vezes eu costumo dizer, você tem dificuldades com todo mundo na rua e você acha que todos estão errados, não é você que está errado, não. Pô, peraí, na minha rua, será que não tem uma pessoa que está correta, só eu estou correto? Será Então que a nós minha temos que conduta, começar. será que a minha conduta é a mais correta, né, Marcão? É a mais correta, então, ou seja, eu tenho que começar a modificar tudo isso, né? Então, e muitas vezes a gente tem aquela mania também que tudo tem que ter razão. Será que eu tenho que ter razão ou será que eu tenho que ter minha consciência tranquila? Né? Então, ou seja, é melhor a minha consciência tranquila do que eu tendo razão. Até porque, ou seja, será que aquela pessoa que está falando comigo, está falando coisas erradas ao meu respeito, me ofendendo muitas vezes, será que ela está no momento bom? Será que ela não está no momento de desequilíbrio? No momento onde ela perdeu um ente querido e assim por diante? Então, ou seja, né, Deus ele sempre trouxe a dor para nos ensinar. Agora, cabe a mim entender e tentar aprender com isso ou não, ou se revoltar, porque infelizmente nós conhecemos muitas pessoas que elas se revoltam, né? Elas acham que Deus não existe, que Deus está judiando muito dela e assim por diante. Mas não, Deus é bom e justo, né? Se eu estou passando por isso nesse exato momento, é porque Ele está querendo que eu me se torne uma pessoa melhor, que lá na frente eu seja uma pessoa mais amorosa, mais humilde e assim por diante. Na maioria das vezes, o nosso sofrimento é pelo nosso orgulho, né? Pode ver, você vai ver na nossa atual existência, a gente vai ver que muitas vezes eu fui petulante, fui teimoso, fui egoísta, né? E aí você vai Orgulhoso. ver, orgulhoso, aí você vai achar o quê? Né? Quem que entrou nessa situação? Né? Quem que foi buscar coisas, na verdade, dificuldades para a sua existência e depois não conseguiu resolver? Né? E que aí Então, chega a dificuldade, o sofrimento, e aí fica perguntando por que Deus fez isso comigo. Não é verdade? né? Então, se aconteceu tudo isso, é porque ele quer te ver melhor. Né? Ele não está querendo ver você sofrer. Ele está querendo te fortalecer. Ele está querendo mostrar para você que as coisas não é do seu jeito. Né? E não é do seu jeito, não é no seu tempo, né? E sim no tempo dele. Né? Então, ou seja, eu tenho que aceitar mais as coisas. Né? Eu acho que a palavra-chave seria essa: aceitar a minha existência e tentar ser o melhor possível. Ah, chegou um limão, o que a gente pode fazer com o limão? Uma limonada, né? Então vamos fazer essa limonada? Vamos. Só que na maioria das vezes o que a gente faz? Chegou uma dificuldade na nossa existência, a gente corre para resolvê-la ou a gente fica tagarelando o tempo todo? O tempo todo reclamando. É porque aconteceu isso comigo, é porque poderia ter acontecido isso, poderia ter acontecido com o meu vizinho, com fulano, ciclano, mas aconteceu comigo. Veja como eu sou um sofredor. E não é isso que ele espera de cada um de nós. Ele espera o quê? Que levantemos a cabeça e sigamos em frente. Né? Eu consigo mudar isso? Consigo. Quais as maneiras de resolver? Ah, é assim, assado? Então tá bom.
eu não estou conseguindo resolver, então vamos fazer uma oração, vamos pedir para o nosso, tem pessoas que falam mentor, outros falam anjo da guarda, use o nome que você quiser, mas, ou seja, vamos pedir para ele nos intuir e mostrar para nós o caminho a ser seguido, e com certeza a ajuda vai vir, né? Agora, eu também tenho que ter humildade, eu tenho que me render ao Pai e pedir para ele, Pai, me ajuda, estou em sofrimento e não estou conseguindo resolver, né? Agora, na maioria das vezes, a gente quer que a ajuda chegue sem a gente nem pedir. Eu costumo dizer, a pessoa está passando por uma dificuldade, mas ela falou que está passando por uma dificuldade? Ah, não. Então, o primeiro passo é eu falar que eu estou passando por dificuldade. É o primeiro ponto. A gente nunca vai conseguir ajudar uma pessoa quando ela não quer ser ajudada. Então, se ela quer ser ajudada, então, peraí, então ela está pedindo ajuda. Ah, tá. Então, aí a coisa começa a mudar. Então, ou seja, vamos pedir ajuda. Deus vai nos ajudar. Ah, mas não chegou na época que eu precisava, né? Não é, porque você precisava aprender mais com toda aquela situação. Então, se a dor está passando por você, está deixando marcas, é porque essas marcas vai fazer de você um ser melhor, né? Então, ou seja, vamos aceitar tudo isso e vamos lutar com humildade, com amor, com respeito, né? Que com certeza a gente vai sair daqui um pouquinho melhor. Agora, se eu passar aqui pela Terra e não aprender nada, o que vai me adiantar? O que valeu a minha existência terrena? Nada. Verdade. E é interessante você falou um negócio, né? Porque você falou da oração. Primeiro, para a gente entender essa questão da relação nossa com Deus. Eu li uma frase, se não me engano, de Santo Agostinho, que ele fala: se você diz que ama o próximo, né, e conhece ele, ou melhor, se você diz que não gosta de alguém, como é que você pode dizer que gosta de Deus que você nunca viu? Né? E partindo dessa frase de Santo Agostinho, como é que eu fico fazendo uma analogia? Como é que é a minha relação com as pessoas mais próximas que eu tenho, a minha família, como você disse muito bem? Eu consigo falar com elas com o meu coração? Eu consigo dizer a elas realmente, olha, o que você fez me machucou. Ou a gente prefere, às vezes, deixa pra lá. Olha, eu consigo falar para a pessoa que vive comigo, com os meus pais, meus irmãos, minha companheira, meus filhos, filho, senta um pouco aqui, deixa eu te contar uma coisa, olha, eu te amo. Há quanto tempo essa relação, ela está presente, mas de laços de emocionais, não existem. Faça uma análise. Há quanto tempo você tem uma pessoa que você sabe, sente, que o teu coração grita, reconcilia com ele, e a gente não faz. É nesse sentido que eu gostaria de ver, então, qual é a nossa relação com Deus. Aproveitando tudo que o Marcos falou até agora, sobre as nossas dores, sobre a nossa relação, sobre as máscaras que nós temos na rua e outras máscaras que nós usamos na nossa família, no nosso convívio mais íntimo. Qual é a relação sua com Deus? O Marco falou um negócio muito interessante da oração. Hoje a gente tem uma ideia de fazer uma prece e direcionamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, né? E muitas das pessoas me falam, eu faço um Pai Nosso, né? Tá bom? Eu falo, qualquer prece é válida, partindo do coração. Mas eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão no sentido de, como agora aqui, como o Hernani e o Marcos estão conversando sobre a nossa relação com Deus. E aí eu vou falar da minha. Eu, com o tempo de espiritismo, e principalmente com as dores da vida, que muitas das vezes fui eu mesmo que causei, na questão da causa e efeito, que a doutrina também nos explica, muitas das vezes a minha relação com Deus era de distância. Eu não tinha como ainda conversar com ele como eu começo a conversar hoje. É como eu olhar para o Marco agora e falar assim, Marco, eu preciso de ajuda. Me ajuda, Marco. E assim a gente falar com Deus. E para isso eu tenho uma historinha que eu escutei de um padre católico que eu achei maravilhosa. Imagine você na sua casa, Marco, na sala, no tapete em cima da sala. Eu acho que toda casa tem isso. Tem o móvelzinho da sala que fica no tapete, aquele móvel central. E o pai estava vendo o filho de 6 anos tentar empurrar esse móvel. E o filhinho fazia uma força tremenda. E o móvel não se mexia em cima do tapete.
Aí ele dava a volta na mesinha e tentava empurrar de novo. E o móvel não se mexia. Aí ele empurrava de novo, começou a suar, a criança começou a ficar nervosa, mas o móvel não se mexia. Até que uma hora ele foi empurrar, a mãozinha dele escorregou e ele bateu a boca na mesa e começou a sangrar. Aí o pai pegou ele começou a chorar, o pai o abraçou e não disse nada. Simplesmente pôs no colo. Esperou que ele parasse de chorar pelo susto, pelo sangue que saía da boca. E quando ele parou de chorar, o pai olhou para ele e falou assim: você não conseguiu mover o obstáculo que estava na sua frente? E ele falou: não, pai. Eu fiz a maior força do mundo. Eu coloquei toda a minha força nisso. Eu tremia de força, mas não saiu. E muitas das vezes eu senti dor. No entanto, que eu bati a boca. E esse obstáculo de minha vida me machucou muitas vezes. E aí o pai olhando para ele, com aquele ar de serenidade, como Deus faz conosco, de falar assim, deixa ele na livre escolha. Aí o pai olhou e falou assim, filho, quando você encontrar um obstáculo na sua vida, onde você tenta passar, tenta superar, com todas as suas forças, não esqueça jamais de uma coisa. Peça ajuda ao pai. É esse tipo de relação que nós temos que começar a ter. Porque essa história reflete o seguinte, Marcos. Nós vamos ter obstáculos na vida. E muitos deles vão ser difíceis de passar sozinho. Muito difícil. Então pense um pouco. Tente, com suas forças, não só com a sua força física, mas com a sua força emocional, psíquica, espiritual, religiosa. Mas quando você não conseguir mais, quando você se machucar e precisar de ajuda, peça ajuda ao Pai. E através da oração, isso é constante, o retorno. O Marco falou, fale com o Pai através da oração. Converse com Ele. Diga a Ele o que realmente você sente. Mas um detalhe, sem máscaras, porque Ele já te conhece. Não adianta você vir, pai, poxa, eu briguei com meu irmão, sabe, olha lá ele. Não, seja sincero. Pai, eu briguei com meu irmão, eu tô com tanta raiva que eu gostaria que o Senhor fizesse ele desencarnar. Seja sincero, porque Ele te conhece. Ele te conhece. Alivia seu coração. Ele é o bálsamo que te dá estrutura. Essa relação, quanto mais íntima, é melhor pra gente. Mas tem um detalhe. Perguntaram, se não me engano, a Maria Teresa, né, de Calcutá. Isso. Quando a senhora reza para Deus, o que a senhora fala? Nada. E ele, o que fala? Nada. Só escuta. Isso significa que não espere que quando a tua relação e a sua conversa com Deus, você pedir, Deus, me ajuda aqui, você vai escutar através de um mentor ou através de... Olha, estamos aqui do seu lado, não se preocupe. Não. Muitas das vezes a resposta vem em forma de acontecimentos na tua vida. Quer um exemplo? E aí eu acho que todos viveram isso. Olhe por situações que você achou que você nunca ia sobreviver, passar por elas. E olhe como foi. No deserto que você viveu nesse momento, Deus estava lá contigo. Deus estava lá contigo. Então, é esse tipo de relação que hoje nós temos que deixar para trás, aquele que o Marcos acabou de falar, as máscaras, mas esse tipo de relação que nós temos que ter com Deus. Uma conversa sincera com o Hernani mesmo, o Hernani puro, sem máscaras. Com você, sozinho, recolha-te em teu quarto íntimo e peça ao Pai. Só você, sem máscara nenhuma, reconhecendo as tuas deficiências, reconhecendo os teus erros, deixando de lado o teu orgulho e egoísmo que muitas vezes a gente prega aí na sociedade, sem seguir rótulos da sociedade, porque ela nos coloca rótulos, que eu tenho que ter um corpo bonito, que eu tenho que ser rico, que eu tenho que participar das melhores turmas, que eu tenho... Não, esquece isso. É você sozinho. Essa relação se constrói com você aberto, nu, se despindo de todas as coisas do mundo. Por isso que Jesus falou, eu venci o mundo. Então eu acho que essa é uma prática
que nós devemos fazer. E muitas das vezes nossa consciência nos mostra isso, né, Marcos? Quando nos cobra de algo que erramos. E nesse momento que ela nos cobra, a gente deve pegar esse conselho e na nossa prece, na nossa oração, conversar com Deus como se estivesse conversando agora, de frente a frente. Porque por mais que a gente não veja, por mais que a gente não sinta, você pode ter certeza de uma coisa. Ele está muito mais perto de você do que você imagina. Então comece a compreender que Deus está conosco sempre, 24 horas, porque nós estamos mergulhados nele, nesse fluido universal, que é a força que ele tem para nos compreender e nos sentir a cada prece que nós fazemos. Não é isso, Marcão? Com certeza, e nós temos que aprender também, né, a cultivar mais o amor, né, porque Deus é amor, né, então a minha relação com Deus, ela vai se estreitar quando eu começar a colocar mais amor na minha existência. Então, por exemplo, começar a fazer tudo com amor, né, seja no meu trabalho, seja na rua, seja no olhar para a natureza, né, porque muitas vezes a gente nem olha um passarinho, uma coisa linda, né, dessa você muitas vezes nem olha. Você não olha as estrelas e assim por diante, você não vê a beleza de tudo que o Pai criou, né? Se você começar a analisar, você vai ver que tudo que Deus criou tem amor, né? Agora, se tudo que Deus criou tem amor, por quê? Porque Ele quer que nós também pratiquemos mais o amor, né? E o amor é o quê? É você fazer o seu melhor, sem ficar esperando nada em troca, né? Seja num gesto, seja num bom dia, seja num boa noite, seja oi, como vai, tudo bem? Ou seja, em coisas simples. O problema é que nós, seres humanos, complicamos tudo, né? Para nós tudo tem que ser exagerado e para Deus tudo tem que ser simples. Simples. Eu costumo dizer que tudo que é bom é gratuito. Você compra abraço? Você compra carinho? Você compra respeito? Você compra alegria? Você compra amor? Ou seja, tudo que é bom é gratuito, só que nós, seres humanos, complicamos tudo, né? Então, vamos tirar o peso da nossa consciência achando que a gente muitas vezes tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, tem que ter isso, tem que... Não! Vamos viver de maneira tranquila, né? Vamos tentar tirar o peso terreno, porque a terra, na verdade, ela nos dá um peso muito grande. Vamos ser o que o Pai espera de cada um de nós, né? Vamos fazer o nosso melhor, seja na rua, aonde quer que nós estejamos, façamos sempre o nosso melhor, que com certeza nós vamos estar em sintonia com o Pai, a nossa relação vai se estreitar com Ele, e vamos conversar mais com Ele, porque se eu quero ter uma relação boa com as pessoas que estão à minha volta, eu tenho que conversar mais com elas. Então vamos Exatamente. conversar mais com Deus, vamos conversar mais com Deus, que com certeza a nossa vida vai ter sentido, a nossa existência vai fazer sentido. Com certeza. Marcão, estamos chegando no nosso horário, né? Mas antes de a gente finalizar com a prece, eu primeiro quero agradecer a oportunidade mais uma vez de aprender com você, de poder conversar sobre um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus, que isso é tão bom. Pelo menos eu sinto tão leve, meu coração fica feliz. E nos reencontrar novamente. E eu espero que tudo isso passe logo para a gente poder voltar a nos encontrar e poder conversar pessoalmente sobre essas coisas. Eu vou ler uma mensagem que eu achei aqui, e aí a gente volta a falar e eu faço uma prece final para a gente poder encerrar. Pode ser? O título da mensagem é assim: Deus primeiro. Caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sobre a ameaça do naufrágio, a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro, e encontrarás o equilíbrio que reina, inviolável, no seio dos elementos. Se a natureza parece descer a desordem, pronunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam à humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou, em silêncio, novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação
anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror? Crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo na cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito, em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda a provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de Deus, para sempre guardada nos braços do amor eterno. Emmanuel. Linda, né? Resume o que a gente acabou de dizer. Não é verdade? Macau, vou fazer a nossa prece, tá bom? Final. Vibrações. Eu só gostaria também de agradecer a oportunidade, né? Eu costumo dizer que o primeiro ouvido é o meu, né? Então, quem está aprendendo mais com tudo isso sou eu. Então, meu muito obrigado também pela oportunidade. Obrigado a todos que estiveram conosco na tarde de hoje, né? E que a gente possa realmente se tornar um ser humano melhor e colocar sempre Deus na frente, né? Porque com Deus na frente, nada vai nos vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Não é não? Vamos lá? Vou fazer nossa prece, tá bom? Aproveitando essa energia, que possamos tirar de nossos corações nossos melhores sentimentos, elevando nossos pensamentos a Deus, mas não imaginando Ele na altura, nas alturas, mas sim como se Ele estivesse agora ao nosso lado, trazendo em nossos corações, em nosso espírito, a paz, a tranquilidade, o bálsamo, o alívio, a esperança, mas também, principalmente, a coragem para seguirmos a nossa caminhada. Que possamos também agradecer a Ele pela oportunidade da vida, pela oportunidade desta encarnação, das pessoas que convivemos, dos problemas que vivemos, de tudo aquilo que nós aprendemos. Que possamos elevar os nossos pensamentos, a sua imagem, através do nosso querido Jesus, que tão bem representa todo o seu amor para conosco. Que Ele possa abraçar o nosso planeta, levando o consolo, o bálsamo, o sentimento que sai de nossos corações a todos os cantos do universo. Mas principalmente para o nosso planeta, que vive neste momento de dificuldade, de transição, de aprendizado. Consola, Senhor, aqueles que porventura partiram para o mundo espiritual, através do teu imenso exército de luz. Mas abençoa também os corações que aqui ficaram, que necessitam tanto ainda da coragem e da força para continuar. Ilumina, Mestre, nossos irmãos que estão nos hospitais, nossos queridos e amados irmãos que vivem nas ruas, nossos velhinhos nos orfanatos e nossas crianças nos asilos. Confortai todos eles com o alimento do Espírito, que fortalece a nossa alma, que dá força aos aflitos e consola os desesperados. Jesus, através de Ti, a Tua imagem, nós roubamos a gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para falar um pouco de todo o Teu ensinamento e deste grande amor que Deus tem para conosco. Que o Senhor ilumine a nossa casa e ilumine aqueles que vivem conosco no nosso dia a dia. E a nós, Senhor, a este coração que aqui vos fala e que pensa em Ti agora. Ilumina nós
Nos dê, Senhor, o discernimento da coisa certa, que possamos ter ouvido para ouvir as intuições dos altos, para que possamos caminhar sempre na direção correta. Obrigado mais uma vez, e que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Valeu, Marcão. A todos vocês, muito obrigado. A todos vocês que estavam aí conosco. Tá bom? Sempre Muito lembrando obrigado. também, né, Marcão? Se alguém tiver alguma dúvida que foi falado aqui nas palestras, manda mensagem pra gente também lá no Face, no Instagram. Tá bom? Beijo. É isso. Tchau, tio. Muito obrigado e ótimo final de semana a todos. Tchau, para vocês também. Tchau, Marcão. Beijo. Tá. Fica com Deus.